Será que a terceira lutaria já começou a nível mundial? Chega junto aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vocês já viram aí na nossa capa, esse é o canal Pátria e Defesa, que é especializado em assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. E a grande pergunta é, será que teremos, num tempo próximo aí, uma terceira lutaria mundial? Afinal de contas, todas as tensões que estão acontecendo no mundo todo, aliás, até aqui no nosso continente sul-americano, né, nós temos focos, né, dessas tensões a nível de lideranças globais sobre territórios vizinhos, né? E nós vimos que há um grande conflito já em desenvolvimento na própria Europa, ali envolvendo Rússia e Ucrânia, e uma tendência a que isso se espalhe para outras regiões. Para ser mais exato, temos o conflito também no Oriente Médio, temos a situação de Taiwan com China cada vez mais agravada, inclusive com exercícios militares e outros sinais aí de crescimento. E até aqui mesmo, na América Latina, nós temos o nosso próprio problema, né, na disputa ali, criada artificialmente ali pelo Maduro na questão da região de Essequibo, né, disputada pela Venezuela, e que hoje pertence ali a Guiana inglesa. Vamos lá, antiga Guiana inglesa. Vamos falar sobre tudo isso, qual o aspecto, qual a possibilidade disso desencadear em um problema um pouco mais generalizado no mundo. Pois esses problemas pontuais, eles já existem. A tensão, o conflito, por exemplo, Rússia e Ucrânia, já dura mais de 2 anos. E a tendência ali é a disputa, né, via proxy das maiores potências do mundo, porque você não tem só Rússia e Ucrânia efetivamente ali na disputa, você tem, por exemplo, todo o apoio do Ocidente, da OTAN, em relação à Ucrânia, e do outro lado, disfarçadamente, veladamente, você tem, por exemplo, a China, né, que tem demonstrado ali não só um apoio incondicional do ponto de vista da amizade entre os países, mas nos bastidores tem muita gente que desconfia que não é só isso. Além, é óbvio, da própria ajuda econômica e o benefício econômico que a China tem com esse conflito. Afinal de contas, ela passou a comprar algo que precisava muito, energia, petróleo, gás, da Rússia por um preço muito convidativo. E, olha, a própria Rússia também mudou o foco de todo o seu potencial energético, que era comercializado principalmente para a Europa, também para os canais chineses. Olha, está tudo muito interligado. Então, chega junto, vamos fazer essa análise. Eu vou fazer um pedido para você. Essa vai ser uma análise diferenciada aqui de início de semana. Então, dá like, se inscreve e compartilha aqui no nosso canal para que essa mensagem chegue a muito e muito mais pessoas, legal? Eu vou trazer aqui alguns temas. Nós tratamos constantemente desse processo e isso tem uma total conexão com a tua vida no final, porque, afinal de contas, esses conflitos a nível global mudam a questão das riquezas no mundo, né, o eixo das riquezas no mundo, e principalmente afetam aquilo que é mais importante para todos nós aqui, né, o alimento, a liberdade, a circulação, enfim, tudo isso fica comprometido numa escalada aí a nível mundial. Para quem viveu os últimos anos e vimos o problema da crise de saúde pública afetando a humanidade a nível generalizado, imagina o que um conflito bélico de maiores proporções não pode trazer para nós. Então é importante analisar isso, não no sentido de nos angustiarmos, mas no sentido de nos prepararmos, estarmos atentos para os sinais e buscarmos, inclusive, quais melhores caminhos poderíamos seguir caso essas situações se concretizem. Então, só para a gente ilustrar aqui que a coisa não é aleatória, a gente já vem tratando, eu vou começar de trás para frente, né, dos últimos episódios, aliás, para trás, e nós vamos vendo que há uma escalada nesse processo. E nós vamos tratar de todos esses pontos. O mais recente é o fator onde a guerra pode tomar outro rumo, desde que a gestão, o governo Biden, permite agora que a Ucrânia, por exemplo, possa retaliar a Rússia dentro do seu território russo, mas utilizando equipamentos fornecidos pelo Ocidente, pela OTAN, pelos Estados Unidos, enfim, pela OTAN de uma forma geral. Isso leva a coisa a outro nível. A resposta, inclusive, a gente já fez análise sobre isso aqui, foi muito dura por parte dos russos, que disseram que isso também lhes daria o direito, já que o seu território está sendo atacado internamente, que lhes daria, né, o direito de retaliar, inclusive do ponto de vista nuclear, utilizando ali os seus mísseis nucleares táticos, né, o que provoca uma destruição e a capacidade de neutralização da própria Ucrânia de forma muito mais rápida e com um custo muito menor
para os russos. Seria, inclusive, uma forma, né, deles obterem ali uma vantagem que até então tem sido combatida, tem sido equilibrada pela pujante ajuda que o Ocidente dá ali à Ucrânia. Isso desequilibraria o jogo. É óbvio, isso traz consequências gravíssimas, não só para a Ucrânia, né, no seu território, mas para os próprios russos, que poderiam ter também um outro grau, né, de retaliação. Afinal de contas, não é só a Rússia que detém dispositivos nucleares, né, para combater os seus adversários. Bom, do outro lado, nós temos o que está se desenrolando ali no Oriente Médio, e a coisa fica um pouco mais grave, porque não se trata exclusivamente de uma disputa territorial, mas você envolve a questão da religião, envolve a questão da existência, né, de toda uma nação, no caso ali, os judeus lutando pela sua sobrevivência e pelo seu Estado, e do outro lado nós temos uma turma que até apoia o terror, né, como, vamos dizer assim, arma de luta, né, arma de guerra, o que não deveria ser plausível. Nós vemos, inclusive, todo o Ocidente se fragilizando ao aceitar, por exemplo, que as próprias medidas, e quando eu coloco o Ocidente, coloco, inclusive, o nosso Brasil, para quem não sabe, recentemente foi contra uma proposta de acordo que envolvia a libertação, por exemplo, dos reféns, mais de 125 reféns ali de Israel, continuam sob a posse dos terroristas do Hamas, né? Então, é um outro paiol ali, né, prestes a ser detonado. Olha, a minha opinião reservada é de que basta alguém ali cometer um desatino para a coisa tomar outras proporções, né? Então, a todo mundo ali muito próximo, com um galão de gasolina na mão, pronto para jogar em cima do fogo, né? Tanto no primeiro conflito citado quanto nisso. A outra questão, aí nós vamos passar lá para o outro lado do mundo, né, na Ásia, a fixação, é óbvio, a gente já também explicou bastante sobre isso, que a China tem, né, na sua política de uma só China, que envolve, então, a anexação, né, ou a captura total do território, da ilha de Taiwan, que a própria China considera apenas uma província rebelde e que deverá, em algum momento, retornar ao pleno controle dos chineses. É óbvio, isso faz parte de um plano estratégico de longo prazo, um plano de 100 anos que tem como fim de 2049, né, onde ela vai precisar, que trata da proposta ousada da China de se tornar a maior potência, né, ou a potência hegemônica do planeta, suplantando a quem hoje tem esse lugar, que é os Estados Unidos. E lembrando que, para você alcançar isso, alguém vai ter que ceder. E, normalmente, segundo a história, ninguém cede isso de forma pacífica, ninguém abre mão de ser a maior potência militar e econômica do planeta, entregando de bandeja, né? Ocorre que hoje nós temos vários modelos de conflito, de guerras, que não se restringem mais a meramente o campo de batalha e nem a força bruta. Nós temos a questão do soft power, né, a diplomacia agindo por trás e a voluntariedade, né, conquistada através desse soft power, que traz aliados para o seu lado, e aí a coisa fica um pouco mais complexa, até porque para você continuar como potência após um grande conflito, é preciso que haja algum grau de liberdade econômica, de economia circulando no mundo. Então, a coisa não é tão simples quanto simplesmente suplantar um adversário escolhido. Mas essa é uma outra referência. Bom, eu falei aqui no início que nós tínhamos a nossa própria encomenda aqui para a América do Sul, e temos a questão de Esequibo, né? Ali uma disputa de mais de 100 anos, que já havia sido pacificada pelo antecessor do Maduro, ali, pelo Chávez, né? Que já tinha cedido ali, tinha lançado mão do território. Para quem não sabe, o território de Esequibo é uma faixa de território que corresponde a mais da metade do território da Guiana Inglesa, né? E que é disputado há muito tempo. Já aconteceram decisões no passado, mas isso continuava em disputa em tribunais internacionais. Porém, o Chávez, antes de partir dessa para o outro lado, havia visitado a própria Guiana e já tinha colocado um ponto final nisso. Porém, o que talvez ele não soubesse à época e não era esperado, era que se descobrisse enormes e de muita qualidade reservas de petróleo na plataforma continental, ali no mar, à frente da Guiana, exatamente nessa região. Aliás, petróleo esse que já está sendo explorado
por 70% pelos Estados Unidos e uma parte ali pelos chineses. E isso é uma riqueza que não foi contabilizada, né, há 20, 15 anos atrás. E, fazendo parte da equação agora, Maduro fez uma série de ações que foi desde um referendo, né, onde a população, em tese, apoia ele para a tomada desse território, como ações no campo da defesa, que estão se desenrolando, como o fortalecimento de bases militares ali na região, como um estado de, pré-campanha militar, né? Então, isso é outra coisa que pode eclodir, e aí traz um problema ainda mais sério nesse ponto para o Brasil, pois a viabilidade logística para a ocupação desse território de Essequibo, território hoje que está sob o controle da Guiana, por parte da Venezuela, teria como principal via de acesso o extremo norte do Brasil, né? E seria necessário que o Brasil fosse ou complacente ou incompetente em impedir que isso acontecesse. E devido à liderança, à amizade da liderança atual do governo brasileiro com o atual presidente da Venezuela, lembrando que o Brasil, como primeiro ato diplomático desse atual governo, recebeu ali o Maduro com tapete vermelho como celebridade política do mundo, dando inclusive voz e proteção a ele, aconteceu exatamente no atual governo brasileiro. Então, é uma incógnita. Que ordem virá do comandante em chefe das forças, né, brasileiras nesse caso? E se as forças brasileiras, ao receberem essa ordem, cumpririam, mesmo sabendo que estaríamos entrando numa roubada gigantesca? Essa é uma análise que precisa de um vídeo só para isso. Não vou entrar nesse mérito agora, mas era importante a gente ilustrar também. Então, nós temos aí todos esses conflitos, e não bastasse tudo isso, nós vimos uma Europa se reunindo, né, em torno da questão, voltando agora para a questão inicial, Rússia e Ucrânia, se reunindo novamente, fortalecendo a aliança que foi criada pós Segunda Guerra Mundial, justamente para o enfrentamento da então poderosa ex-União Soviética, né? E que vinha em decaimento da própria fortaleza do movimento, agora trazendo novos adeptos, como Finlândia, e, por último, né, a de número 32, a própria Suécia. E aí, lembrando que esses 32 países, muitos deles são potências militares talvez não tão relevantes, porém, uma boa parte é de um poder de riqueza, né, financeira e tecnológica, unido com as maiores potências do mundo, capazes de enfrentar ali a força bruta do outro lado. Olha, eu posso dizer para vocês que é um cenário construído, né, e que, em algum momento, pode, sim, desencadear um processo de confronto direto. Né? Um detalhe, a guerra híbrida, ou seja, aquela pelos bastidores, a partir da informação, a partir da infiltração de um adversário pelo outro, isso já é um momento presente. É acertado dizer que nós já vivemos um processo de lutaria mundial. Dentro hoje do campo principalmente informacional e agora partindo para a escala econômica. Há um ataque, por exemplo, frontal à moeda mais utilizada do mundo, que é o dólar, e que pertence e é emitida à maior potência militar e econômica do mundo, que é os Estados Unidos. Existe toda uma construção, né? Claro que isso ainda está nos degraus iniciais, mas toda uma construção para um ataque econômico e um ataque até à própria moeda. Para você ver que é bem mais complexo o que ocorre nos dias de hoje em relação aos conflitos estritamente bélicos que nós tivemos no passado. Hoje o mundo está totalmente conectado e tudo o que acontece numa parte do mundo acaba influenciando em maior ou menor potencial o planeta. Mas, mais do que nunca, um processo generalizado de conflitos em focos locais hoje tem um potencial destrutivo para o mundo todo. E a gente fala aqui, principalmente, não só do ponto de vista da destruição física, né, das terras que podem ser arrasadas dentro desse processo, mas principalmente de minar o próprio conceito de liberdade e vida que nós temos hoje. Pois o objetivo dessas potências globais, ou aqueles que estão por trás dela, passa principalmente pela ferramenta do controle. Mais uma vez, eu retomo, nós vimos como isso funcionou em 2020 a 2022, principalmente com a grande crise de saúde pública, e como aquilo
pareceu tanto um grande balão de ensaio, né? Principalmente para o controle. Existiu ali, sim, é óbvio, nós tínhamos uma doença ali com potencial de disseminação e de destruição de vidas grande, mas, ao mesmo tempo, as autoridades utilizaram isso para colocar os seus principais mecanismos de controle, tanto a nível de circulação das pessoas dentro dos seus próprios territórios, dos seus próprios países, até das suas cidades. Tinha governador até que queria dizer de determinado estado do Brasil, queria dizer em que gôndola de supermercado o cidadão poderia acessar, né? Muita gente colocou as suas barbaridades, as suas psicopatias embutidas, né, nos seus sensos de controle e poder para fora. E isso me meteu a população a questões, olha, bem pouco científicas, mas que todo mundo caiu na pilha, né? Hoje nós vemos que boa parte disso está sendo desmistificado, mas as ferramentas foram colocadas em controle. Imagina numa questão ou de uma nova crise de saúde, ou até de uma questão de uma soma, né, de situações climáticas, ou, e é disso que se trata esse vídeo, de uma possibilidade de conflito bélico, né, onde você tem ali o confronto direto entre os países. Bom, em meio a tudo isso, nós temos outras disputas que sequer nós vamos dar tempo de falar aqui, mas entre os próprios pseudo-aliados. Você tem disputas entre a Índia e a China, entre, enfim, todas as disputas ali no mar territorial da China, envolvendo Filipinas, enfim, Brunei e outros países também, além de todas as disputas, né, que você tem aí fronteiriças. E um detalhe também que seria importante nós trazermos, e eu poderia passar horas só falando disso, mas o grande alerta que as principais autoridades militares e civis, principalmente na Europa, têm feito à sua própria população. Hoje, já há entendimento no Reino Unido, na França, na Alemanha, da importância da retomada, né, daquele sentimento de patriotismo, trazendo as pessoas de volta àquele ambiente onde se tinha ali os recrutamentos obrigatórios. Isso já é uma realidade. Também temos autoridades do campo militar que um vídeo, inclusive, que fez bastante sucesso aqui do canal, o vídeo do almirante Rob Bauer, que é o comandante militar dos comandantes da OTAN, isso antes das preparações dos exercícios, ficaram muito famosos aqui no início do ano, né, que começaram a mobilizar a estrutura da OTAN para funcionar como uma orquestra, né, e onde ele mesmo começou a alertar as pessoas que fizessem reserva de alimentos em casa, comprassem pilhas, lanternas, radinhos, né, para que você pudesse ouvir a notícia em caso de paralisação, por exemplo, das comunicações a nível mundial. Isso falado por autoridades. E, olha, foi replicado também por ministros da Defesa e Segurança da Suécia, por vice-ministros da França, da Alemanha, isso replicado de forma normalizada por essas autoridades. Então, tudo isso hoje está dentro desse pacote. Tá? O objetivo desse vídeo aqui é a gente retomar essa discussão e para você fazer uma reflexão desse lado. E eu deixo uma pergunta que eu quero que você responda aqui ao final. Você acha que nós já estamos em uma terceira lutaria mundial? Ou, principalmente, se você acha que ela está muito próxima? Né? Eu deixo a minha opinião para você aqui. Do meu ponto de vista, nós já estamos totalmente imersos nesse processo do ponto de vista da guerra de quinta geração, na fase da guerra híbrida. O que nós estamos caminhando hoje dentro da fase do campo informacional e principalmente do campo econômico, sabermos se isso vai desencadear um processo no conflito campal, a nível geral. Em ponto de conflitos campais, nós já temos o maior deles acontecendo nesse momento, que é o conflito Rússia-Ucrânia. A chance disso se desenrolar em um conflito generalizado, aí é muito grande. Mas eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, deixa comigo. Se você gosta dessa análise e outras análises mais que nós fazemos aqui no canal, eu te convido a participar aqui do nosso clube de membros, tá? Aqui dentro da nossa plataforma Pátria e Defesa app. Você ingressa digitando aqui patriadefesa.com.br, ele vai te levar aqui até a nossa página de clube de membros, e aí você faz uma assinatura semestral, anual ou até uma assinatura mensal, fica aí a teu critério, e você terá acesso à nossa plataforma própria, Pátria e Defesa app. Importantíssimo você ter esse tipo de ferramenta. Esse ano, por exemplo, é um ano dedicado à política no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, que define o campo geopolítico a nível mundial, onde nós podemos ter uma troca de cenário, trazendo de volta um republicano, o Lourão, né,
de volta à presidência dos Estados Unidos, o que é uma válvula de atraso desse processo. Não sei se é de solução. Vamos ver qual será o comportamento, vamos ver se é possível que o próprio Mourão chegue a essa situação, já que eu acredito que a sua liberdade e a sua própria vida está em risco. Nós não sabemos o desfecho de tudo isso, né? Mas deixa aí nos comentários também o que você acha desse ponto. E todas essas análises nós fazemos com certa profundidade na nossa própria plataforma. Até aqui, inclusive, com os nossos encontros semanais, nós fazemos lives semanais dentro da própria plataforma. Portanto, não estamos dependentes lá dessas plataformas globais aí e das restrições que elas impõem. E é um trabalho também feito por nós, e você, em sendo membro, ajuda que esse trabalho continue. Eu trabalho com o campo da geopolítica e estratégia de assuntos militares há 30 anos, tive a oportunidade de ser consultor e conselheiro, de presidentes, ministros, militares, não só do Brasil, mas também de outros países também, e conheço a questão da geopolítica, não de assistir documentário, mas de viver e conviver e atuar dentro dela. Atualmente, ainda faço parte dos principais conselhos de defesa e conselhos militares, não só no Brasil, mas no mundo. E eu compartilho essa minha expertise aqui com você, principalmente lá no Clube de Membros. Lá a gente também fala de muito mais coisas, muito mais assuntos, como, por exemplo, a própria questão da sobrevivência após isso. E, aliás, já deixo uma recomendação para você. Tenha uma alternativa, tenha uma segunda possibilidade, além da residência e da cidadania que você tem no Brasil, a possibilidade de você ter uma segunda residência legal ou até de instrumentos internacionais que possam te auxiliar, em caso de grande conflito ou catástrofe. E eu recomendo para você aqui a nossa parceira, que é a internacionalismo.com, que, trabalha tudo isso para você. Você pode entrar em contato com eles pelo contato@internacionalismo.com, aí tem as diversas ferramentas que eles fazem, cuidam tanto de residência legal no exterior, quanto a criação de empresas internacionais para você proteger o seu negócio, fundação patrimonial para você proteger o seu patrimônio no Brasil, conta pessoa física e pessoa jurídica internacional. Entre em contato com eles lá e monta uma estratégia pessoal para você como alternativa a tudo isso que está acontecendo. Todo mundo sabe que dentro desse conceito de guerra híbrida você tem também a questão da guerra econômica. E nessa você pode tomar ações que te protejam quando essa tempestade chegar. Já sabe, contato@internacionalismo.com, ou entra no site, internacionalismo.com, entre em contato com eles que eles te ajudam lá. Senão, ou também participa com a gente aqui do Clube de Membros. Entra aqui, pátria e defesa.com.br, participa com a gente no Clube de Membros lá, que eu tenho certeza que você, se juntando à nossa família Pátria e Defesa, você vai estar mais antenado e vai saber tudo o que vai acontecer primeiro. A gente compartilha de tudo lá. Chegou até o final aqui desse vídeo, eu nem pedi, vou pedir agora, dá like, se inscreve e compartilha muito esse material se gostou, e vamos até o nosso próximo vídeo live. Papai do Céu abençoe a todos nós e permita que essas situações sejam passageiras e aquilo que a gente está debatendo aqui seja sempre no campo da especulação. Mas não custa nada você ser bem informado para se preparar e nunca ser pego de surpresa, não é verdade? Gostou? Dá like, se inscreve e compartilha. Nos encontramos no próximo vídeo live. Até mais. Deixa a tua opinião aí no chat, é muito importante. E deixa a tua opinião também nos comentários no final aqui, se você estiver assistindo posteriormente em formato de vídeo. Forte abraço e fui.